Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Dudu de Física aqui do estúdio, pessoal. E ó, antes da gente falar sobre o nosso assunto hoje, elementos de uma alavanca, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com Deus e o mundo. Quem você puder compartilhar, compartilha, que isso pode servir tanto para você quanto para um camarada seu, beleza? Bora lá, pessoal! Hoje nós vamos falar dos tipos de alavancas que a gente tem, né? E vamos trabalhar os seus elementos. Primeiro de uma forma mais aplicada, uma forma mais teórica e depois para uma parte mais algébrica. Bom, essencialmente falando, nós temos três tipos de alavancas. São elas interfixa, interresistente e interpotente. Percebeu que esse comecinho aqui da palavra, todos eles começam com inter? Isso quer dizer o quê? No meio, gente. Então, ó, a ideia do inter para nós é no meio. Aí a gente vai analisar quem está tentando movimentar um sistema ou quem está tentando se opor à movimentação do sistema. E o primeiro tipo de alavanca que nós vamos estudar é a interfixa. Bom, se ele está dizendo que inter é fixo, quer dizer que o meio é fixo. Ou seja, pessoal, sisteminha de gangorra, sabe aquele brinquedo que causa muito quebra-dente? Esse aqui, ó, gangorra. Um camarada está tentando pôr o outro em movimento. Aqui nessa caixinha, ó, nesse caso, a caixinha ela serve como resistência. Então ela está aqui tentando aplicar uma força que a gente vai chamar de força resistente. Por algum motivo, digamos que isso está preso dessa forma, tá? E ela não quer descer. Então a gente tem aqui um tipo de força que eu vou chamar de força resistente, quem se opõe à movimentação. E quem está tentando pôr esse objeto em movimentação? A pessoinha aqui com o braço absurdamente longo, que eu vou chamar de força potente, que vai tentar pôr o meu sistema em movimento, que ele aplica uma forcinha aqui, ó, para cima. Força potente. E quem está no meio? O meu ponto de apoio. Aqui, ó, o meu ponto de apoio é fixo, é onde eu gero a minha rotação. Tudo bem? Então esse é o tipo de alavanca que a gente tem, chamada de interfixa. No dia a dia, onde a gente encontra com isso? Onde a gente encontra, na verdade, isso? Pessoal, longe de mim querer fazer biscoiteiragem aqui. Então vem cá, imagina a academia, tá? Você tá lá na academia e você vai fazer aquele exercício que é pro tríceps. Essa parte aqui, ó, do seu braço. Aqui, ó a situaçãozinha aqui para vocês. Eu tenho o músculo, eu tenho o meu ponto de apoio que é fixo e vai rotacionar, e eu tenho a resistência, né? Aqui nesse caso, a resistência se opõe à movimentação. Então aquele movimento de puxar o braço aqui, ó, você está executando um movimento por meio de uma ponte interfixa, de uma alavanca interfixa. Então, ó, apoio no meio. Legal. Vamos para o próximo tipo de alavanca, que é a alavanca chamada de interresistente. Bom, então a gente já viu o nome potente, quem tenta provocar movimentação, resistente, quem tenta se opor à movimentação. Quem está aqui, ó, interresistente. Interresistente é a força resistente, é quem tenta se opor à movimentação. E ela vai estar onde? No meio. Então, ó, resistência no meio. E a resistência no meio, a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, nessa situação, onde eu tenho, não é uma espécie de gangorra, né, mas é onde eu tenho a minha força resistente tentando se opor ao movimento aqui no meio, nesse caso, a força resistente está aqui, ó, para baixo. O meu ponto de apoio que vai rotacionar está aqui nesse triangulinho, e quem mais uma vez está tentando provocar uma rotação disso é a minha força potente. Ah, legal, Dudu, estou entendendo. Então, é só olhar quem está no meio, que você vai entender o tipo de alavanca que você tem. Aonde que a gente consegue observar esse tipo de situação? Ó, tô aqui com uma garrafinha do suco tamarindo do Chaves, beleza? E ó, tá vendo isso aqui? Esse nosso chaveiro? Isso daqui é um tipo de alavanca interfixa, interresistente. Ó, a potente tentando provocar movimentação, o meu eixo de rotação está aqui na cabecinha, ó,
aqui na cabecinha do meu chaveiro, e quem está se resistindo a essa movimentação? A tampinha. Quando eu consigo rotacionar isso, eu estou provocando ou fazendo um tipo de alavanca, falhou aqui, né? Um tipo de alavanca que a gente chama de interresistente. Um segundinho que eu vou guardar o suco. Beleza? E agora vamos falar do nosso último tipo de alavanca, que é a nossa alavanca interpotente. Ó, no meio, potente. Então quem vai estar no meio dessa vez? Quem está no meio dessa vez é a nossa força potente. Então a força potente no meio. Aqui, ó o nosso desenho. Eu tenho, de novo, o meu ponto de apoio aqui num das extremidades, que é onde a gente vai ter a rotação. Eu tenho a resistente aqui, ó, se opondo a essa movimentação, que eu quero provocar, que é para, nesse caso, para cima, ó. Aqui minha pessoinha fazendo uma força potente. Beleza? Tá, e daí? E daí que? Onde que a gente consegue ver isso? Naquele trabalho do bíceps. A gente tem aqui, ó, o pezinho fornecendo uma força resistente. No meio, né? Eu sei que não parece, mas esse músculo está à frente do meu ponto de apoio. No meio, a gente tem a força potente, que é o bíceps tentando trabalhar. E aqui, a gente tem o nosso eixo de rotação. Beleza? Ó, tira um print rapidinho que a gente já volta. Voltamos aqui então, pessoal, com agora a nossa parte mais algébrica. Vamos falar sobre o elemento de alavanca chamado torque. O torque, nome técnico, fisicamente falando, é mais conhecido como momento de forças. E o que é esse momento de forças? O momento de força, pessoal, é a capacidade da gente gerar rotação em um corpo. Por exemplo, quando você vai abrir a sua porta, você precisa aplicar uma certa força para gerar a rotação. Experimenta tentar abrir a porta de um ponto mais próximo do eixo de rotação, você vai ver que vai ser mais difícil. E isso tudo é o momento. Então o que a gente tem? A gente tem que o momento de forças é conhecido como força vezes o braço. E o que é esse braço? É a distância da força ao ponto de apoio. Então é a distância da força ao ponto de apoio. Trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Digamos o seguinte, ó, eu tenho uma espécie de gangorra, onde eu tenho um bloquinho tentando fazer isso girar num sentido, e essa pessoa está tentando segurar, está tentando fazer com que isso não vire. Então vamos lá, ó. Eu vou chamar essa forcinha aqui, ó, esse camaradinha tentando segurar essa barra de força potente. E ela tenta segurar, fazendo uma força nesse sentido, que eu vou chamar de força potente. Essa força potente está a uma certa distância desse ponto de apoio. E vai ter o seu momento, de forças aí, que se a gente parar para perceber, teoricamente, né, esquece que tem esse objeto aqui, ó, se eu faço essa força de tentar girar o meu suporte, isso giraria no sentido anti-horário. E convencionalmente a gente tem que quando o momento tenta girar no sentido anti-horário, o sinal dele vai ser um sinal negativo. Legal. E aqui do outro extremo, a gente tem esse bloquinho que está tentando empurrar também essa barra para baixo. Só que agora, teoricamente, essa barra giraria no sentido horário. Então aqui é o que a gente tem de força resistente. E ó, girando neste sentido horário. Isso quer dizer que o momento gerado por uma força que gire no sentido horário é um momento que a gente atribui o sinal de positivo, pessoal. Legal? O que acontece? Nos sistemas, ou melhor, em sistemas em equilíbrio, o que nós vamos ter é que a somatória de todos os momentos de força deve ser igual a zero. Então, normalmente, nossos sistemas estão em equilíbrio, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de movimentação da minha barra, e aí a gente fala que a somatória dos momentos é igual a zero. Por isso até que um tem que ser positivo e o outro vai ter que ser negativo. Legal? Então, ó, momento de forças, força vezes o braço, que é a distância da força de apoio, da distância da força ao ponto de apoio. Lembrando que isso pode aparecer como?
uma ponte aí, uma alavanca interfixa, na qual o meu ponto de apoio está no meio, né? O meu eixo de rotação está no meio, um tipo de alavanca interpotente, onde a força potente está no meio, e uma tipo de alavanca chamada de interresistente, no qual o ponto de resistência, ou a força resistente, está no meio. Então, ó, vou sair daqui do plano para vocês poderem tirar o print. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau.